Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência da Odontoprev para a discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Meu nome é Catarina Bruno, supervisora de Relações com Investidores e Tesouraria, e estarão comigo hoje os senhores Elsen Carvalho, diretor-presidente, e José Roberto Pacheco, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Odontoprev. Essa videoconferência está sendo gravada e transmitida também pela internet, e o link pode ser acessado no site de RI da companhia, em www.ri.odontoprev.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Essa videoconferência possui tradução simultânea. Para acessá-la, é necessário clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo na parte inferior direita da tela, e escolher o idioma de preferência, português ou inglês. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual, para entrar na fila, deve ser incluído seu nome e empresa, via ícone Q&A na parte inferior da tela. As perguntas serão respondidas em ordem, e ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Importante informar que o envio de perguntas é permitido apenas aos participantes na plataforma do webcast. As instruções citadas estão fixadas no chat da ferramenta, assim como a apresentação desse webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios da Odontoprev, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Odontoprev. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Odontoprev e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao José Roberto Pacheco, que iniciará a apresentação. Por favor, Pacheco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez para a gente tratar hoje dos resultados do terceiro trimestre e primeiros 9 meses agora de 2025. A gente passa aqui para o nosso primeiro slide, em que a gente endereça as principais métricas para a conversa hoje. Em particular, ali no canto superior esquerdo, a evolução da receita líquida, do ticket médio, atingindo 7% em 12 meses. No alto à direita, um destaque bastante importante, a gente vem comentando disso nos últimos trimestres, nesse não foi exceção, a gente normalmente não usa a palavra recorde, mas é inevitável mencionar o movimento positivo no trimestre, em 9 meses e em 12 meses de crescimento no segmento PME, principalmente através da marca Bradesco Dental. Finalmente, embaixo, o retorno, né, a rentabilidade medida pela margem EBITDA, sem igual na saúde suplementar brasileira, trazendo ali patamares acima de 30%, tanto em 9 meses quanto em 12 meses. Finalmente, o nosso lucro líquido crescendo 2 dígitos na comparação anual e atingindo 556 milhões de reais. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui à nossa videoconferência do terceiro trimestre. Nosso próximo slide, a gente traz dados que saíram hoje, em particular, da Agência Nacional de Saúde, mais uma vez o dental tendo um crescimento importante, são praticamente 35 milhões de beneficiários agora no dado especificamente divulgado hoje,
Isso significa 17% de penetração na população brasileira, ainda bastante inferior ao já observado há alguns anos no setor de saúde suplementar, ali 26% dos brasileiros. A gente permanece bastante otimista com o potencial de crescimento desse, que é um setor ainda incipiente no nosso país. Nosso próximo slide, a gente traz os principais jogadores, os principais participantes do mercado odontológico. Aqui a gente traz a receita. Na realidade, a Odontoprev tem as duas principais receitas, as duas principais carteiras componentes do setor de planos dentais, como sabemos, corporativo ali com 1,3 bilhão de reais, o individual e de pequenas empresas se aproximando do primeiro bilhão de reais. Essas são as maiores carteiras do mercado brasileiro, demais companhias ali procurando chegar perto ali de 900 milhões de reais. A gente demonstra também aqui o ticket médio da carteira de planos PME individuais, cerca do dobro, né, que a gente observa na média do mercado, mais próximo ali de 20 reais. Bom, passando para o nosso próximo slide, a gente tem, como já destacamos anteriormente, e a gente espera ter esse slide como uma constante durante aí um bom tempo, a evolução bastante estratégica através do canal bancário, através da marca Bradesco, trazendo novos clientes pequenos e médios para portfólio da companhia. Foram 64 mil adições líquidas agora nesse trimestre, 150 em 9 meses, 180 em 12 meses. Esse é um movimento estratégico que nos orgulha muito, ele é muito difícil de ser replicado pelo mercado, pelos concorrentes, e, por último, um potencial bastante relevante de expansão nos próximos anos. Nosso próximo slide, a gente mostra aqui a composição da receita segmento a segmento, aqui a comparação de como estava a composição da carteira no terceiro trimestre do ano passado e agora a evolução desse terceiro trimestre de 2025. O claro destaque é a evolução do segmento PME, lá atrás 21% da carteira, agora atingindo 23% da carteira. Ambos, o segmento individual como corporativo, cedendo ali um pouquinho de participação em troca da maior exposição aqui do PME. Bom, indo em frente, a nossa sinistralidade, esse é um slide importante para mostrar o sucesso da estratégia, da implementação de novos produtos cada vez mais relevantes na companhia. A sinistralidade ali, a gente destacando 40% no ano de 2022, notem em 23 e 24 uma melhoria contínua, nos 12 meses encerrados agora em setembro de 2025, esse patamar é ainda mais eficiente, de 38,3%, praticamente sem oscilação em 9 meses. Lembrando a todos, né, claro, há um ano atrás, no terceiro trimestre de 2024, teve a mais baixa sinistralidade para um terceiro trimestre na história da companhia. Natural que esse número, bastante natural, mais uma vez, que esse número tenha vindo maior agora, pouco superior a 40%, só para ilustrar, inferior, por exemplo, ao terceiro trimestre de 2023. Bom, passando aqui para o nosso próximo slide, a gente tem talvez um dos slides mais importantes aqui da nossa conversa, a ratificação, né, da nossa estratégia da última década, se eu puder dizer. A gente compara números de 2014 com os números acumulados agora em 12 meses. Mais uma vez, os planos para pequenas e médias empresas, os próprios planos individuais, com crescimento de 2 dígitos na sua margem de contribuição. Notem que, pela primeira vez, os planos massificados, né, como chamamos, já superam em margem de contribuição os planos corporativos, e tendo, mais uma vez, uma margem de contribuição, né, ali no patamar de 60%, bastante superior ali aos 44% de margem de contribuição observados no segmento corporativo. Esse movimento, mais uma vez, ele é muito difícil de ser replicado pelos competidores e deixam bastante evidente, né, a nossa estratégia de longo prazo
e o potencial aí de geração de valor da companhia. Bom, indo em frente, aqui a gente traz a abertura como percentual da receita das despesas administrativas, também do custo de aquisição e, finalmente, do bad debt, né, do PDD. O destaque aqui, notem que houve um ganho de margem, né, com menores despesas e o menor PDD, basicamente pela crescente bancarização da carteira. Observem um PDD de 2% no terceiro trimestre, até inferior a isso pontualmente nesses 9 primeiros meses de 2025, com 1,5%. Finalmente, em 12 meses, né, o PDD se estabilizando ali em 1,7% da receita. Esse é um outro diferencial bastante relevante, não é, da estratégia de chegar em novas fronteiras, em novas geografias, com produtos diferentes, com produtos, enfim, massificados, é, e isso ampliando, né, os diferenciais do portfólio da companhia. Bom, nosso próximo slide, a gente endereça o EBITDA. Todos lembram ainda uma margem muito importante no ano passado, praticamente a gente está no terceiro ano de um ciclo de 30% plus, né, acima de 30% de margem EBITDA. Ele começa ali em 2023, amplia em 2024. A gente registra nos 12 meses encerrados em setembro 32% de margem EBITDA. Eu diria que é extremamente provável que a gente tenha esse ano uma expansão de margem em relação ao ano passado, porque a dinâmica que a gente acabou de observar na sinistralidade, despesas estáveis, ambas, do lado administrativo e comercial, ambas tendo ali na soma das duas um resultado equilibrado, finalmente um PDD mais eficiente. Então, essa é uma estratégia orientada a valor, a gente vem executando em 9 meses, crescimento de 2 dígitos ali do EBITDA merece registro também. Enfim, a gente está bastante construtivo aí no que a gente tem observado de potencial e retorno no portfólio da companhia. Bom, indo para o lucro líquido, o resultado acumulado em 12 meses chega a 556 milhões de reais, a variação de 5% agora sem nenhum resultado não recorrente, quer dizer, todo o resultado recorrente agora durante os últimos 12 meses, foi assim também nos primeiros 9 meses. Pontualmente, agora a gente tem uma retração de lucro líquido nesse terceiro trimestre. Passando para o nosso próximo slide, como a gente vem chamando a atenção, né, de todos, a evolução do CAPEX, né, atingiu o seu auge ali, o seu número mais robusto no ano de 2023. Já em 2024, a gente viu uma leve queda nominal. Essa leve queda nominal prossegue agora em 2025. É isso que a gente tem de interpretação para os próximos anos, né? Os grandes investimentos da companhia são destinados à tecnologia, melhoria de processos, implantação, né, de processos digitais, robotização, etc. Eles começam a trazer, claro, uma magnitude de depreciação superior aos anos passados, mas certamente é a principal razão para a gente esperar uma diluição de D&A, né, de despesas administrativas, no médio prazo. Bom, passando aqui para um dado muito importante da nossa conversa de hoje, aqui é a remuneração caixa aos acionistas da companhia. A gente traz o histórico desde 2022, naquele ano, 340 milhões de reais, entre recompra de ações, dividendos e juros sobre capital no critério caixa. Esse número foi de 183 milhões de reais. Agora, desde o ano passado, a gente passa a, a, a eventos caixa mais significativos, 612 milhões de reais no ano passado. O número, e aqui a gente já inclui os dividendos e juros sobre capital próprio que vão ser desembolsados agora em 10 de dezembro, já anunciados. Portanto, a gente fala de praticamente 1,3 bilhão de reais desembolsados em 2024 e 2025 até agora. É importante mencionar também, a gente não traz hoje, agora, como tradicionalmente fazemos,
os dividendos do trimestre. Nós vamos fazer essa comunicação no próximo mês, junto com a distribuição tradicional de juros sobre capital próprio, que fazemos todo final de trimestre. Faremos, então, para maximizar o fluxo de dividendos antes da entrada do novo ano calendário, não é um cenário de tributação diferente. A gente traz no próximo mês, no mês de dezembro, o anúncio, então, de juros sobre capital próprio do quarto trimestre e os dividendos regulares do terceiro trimestre. Próximo slide, a gente traz a base globalizada de acionistas minoritários da companhia. Aqui, a América do Norte é um destaque importante, aí, com quase 47% do free float. Cabe mencionar também, a gente vem observando um maior fluxo de negociação das ações da companhia e maior número de investidores, tanto pessoa física quanto de investidores institucionais, de cerca de 30 países. Bom, encerrando aqui esses comentários iniciais que a gente trouxe para vocês, a gente não poderia deixar de mencionar um reconhecimento importante pelo 12º ano. A Odontoprev foi votada plano top of mind por executivos, por profissionais de recursos humanos de todo o Brasil. Isso nos enche de orgulho. A gente está muito feliz em estar compartilhando aqui com todos esse reconhecimento recente por parte dos clientes. A gente prossegue bastante confiante na proposta de valor na companhia, no modelo de negócios da companhia. A gente encerra aqui esses primeiros comentários e vamos agora estar à disposição aí para a sessão de Q&A. Muito obrigado aí a todos. Bom, obrigada, Pacheco. Dando início, então, à nossa sessão de perguntas e respostas. Nossa primeira pergunta vem de André Salles, do UBS. André, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Catarina, Elsen, Pacheco. Obrigado aqui pela pergunta. Eu queria fazer duas do meu lado, tá? A gente viu que o custo de serviço médico por vida aqui aumentou 10% nesse TRI. Se vocês puderem dividir com a gente o que desse aumento ali eventualmente refletiu uma maior frequência de utilização, ou eventualmente alguma inflação médica que é mais alta nesse trimestre, ou se tem algum outro fator específico aqui, mais para ver uma quebra assim, do que gerou esse aumento. E um outro ponto que eu queria um pouquinho mais de cor também é sobre a queda no preço do individual. Eu queria entender se foi um caso pontual aqui desse trimestre, se eventualmente uma estratégia de fato da companhia. Caso seja uma estratégia, como que a gente deveria olhar aqui, balança volume e rentabilidade daqui para frente nesse produto específico. Obrigado. O André, ótimos pontos aí que você está trazendo. Vamos começar aqui pela sinistralidade, né? É importante a gente observar o que aconteceu lá atrás, né? No terceiro trimestre do ano passado, a gente teve a mais baixa sinistralidade, como a gente comentou, da história da companhia para um terceiro trimestre. Natural, então, que você tenha aí uma expansão, no caso, você observou bem, uma expansão de 2 dígitos. Ela teve uma leve alta no individual. Essa alta no individual ela é desejada. É importante que a gente tenha, né, produtos com uma utilização plena, com a frequência regular, uma frequência, né, dado o benefício odontológico, uma frequência que é desejada, é positiva, e, ao mesmo tempo, reajustes saudáveis dos tickets de venda. Então, isso aconteceu no corporativo, aconteceu no PME, e aí já comentando um pouquinho do que você traz sobre o individual, agora, especificamente nesse trimestre, a gente tem uma abertura de um novo ciclo. Então, André, esse teu ponto que você traz aqui, ele é muito oportuno para a gente estar destacando o que já aconteceu e que acontecerá de novo no próximo trimestre, que é esse ciclo especificamente nos planos individuais, em que a companhia está ampliando o seu portfólio de produtos, desenvolvendo novos canais de parceiros em outras marcas, gente grande de porte nacional, outros players regionais,
esse é um movimento muito importante no sentido de reequilibrar a carteira de planos individuais. Todos lembram, ela teve um comportamento muito tímido em adições nos últimos anos, mas com margens muito robustas. É um produto de maior risco, sim, ele traz seleção adversa, ele traz cancelamento de contratos, né, por consumidores, ele traz também é, possível comportamento de não pagamento, né, o PDD, né, a gente já pode falar disso também. Então, o plano individual, ele tem, por definição, um componente de risco que é bastante diferente dos planos empresariais, sejam para grandes empresas ou para pequenas empresas. Então, esse é um esforço que a companhia está desenvolvendo, no sentido de, até no movimento pioneiro, testar canais, marcas, distribuição, novos produtos, novos tickets de venda, no sentido de ampliar e se beneficiar de uma carteira, sim, que é a maior do Brasil, e que a gente tem todas as ferramentas de gestão de risco adequadas a esse produto. Então, esse é um movimento que deve trazer um pouco mais de volume a partir de meados de 2026. A gente está falando aí de um ano de transição, no sentido, mais uma vez, da gente ter uma diferente carteira de planos individuais, multimarcas, com produtos que até agora não existiam e que a gente está sendo pioneiro em estar trazendo aí para o mercado. Essa nova é a leitura que a gente faz, André, sobre a questão aí dos planos individuais. Perfeito, Pacheco, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Gustavo, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, obrigado pela apresentação. Eu também tenho duas perguntas, por favor. A primeira delas, assim, eu queria explorar um pouco o tópico de despesas comerciais, né? Quando a gente olha numa ótica consolidada, a gente tem visto um patamar nominal estável, né, nos últimos trimestres, mas tem um entrelinhas aqui que nos chama um pouco a atenção, né? Um pequeno aumento aí nos últimos 2 trimestres no selling dentro do PME, que acabam sendo fundeados aqui por um individual um pouco mais eficiente aqui nessa linha especificamente. Então eu queria colocar um pouco uma lupa aqui nessa dinâmica comercial dentro do PME, né? Por que a gente está tendo esse leve aumento? Chama atenção principalmente no contexto de canal Bradesco ganhando ainda mais tração dentro do portfólio da companhia. Então, mais para entender se é de fato uma mudança aqui de pagamento, de comissionamento aqui de força de vendas, ou se tem algum outro fator pontual que justifica esse leve aumento do selling dentro do PME? Essa seria uma primeira pergunta. E um segundo ponto, até fazendo um follow-up num dos últimos comentários do Pacheco lá na apresentação sobre dividendos, né? É mais para entender aí com essa toada de geração de caixa bem forte que a companhia vem entregando, se vocês vislumbram, de repente, algum tipo de retorno de capital acionista acima do payout regular do ano, né? Sei que tem uma restrição aqui de capital regulatório, mas, enfim, eventualmente entender se existe alguma alternativa aqui de superar o lucro líquido do ano para retorno de capital aqui aos acionistas, como vocês estão vendo essa discussão. São esses dois pontos, pessoal. Muito obrigado. Oi, Gustavo. Comentar aqui um pouquinho sobre o custo de aquisição, as comissões. Elas mudaram de patamar no PME. Então, o PME está mais robusto, o PME, como vocês têm observado, tem no canal bancário uma marca importante, hoje superior a 80% do estoque, né, já representado pela marca Bradesco Dental. Então, o que está acontecendo com o PME é uma aproximação dos níveis de comissionamento que já existem nos planos individuais. Numericamente, a gente estava falando de 12%, 13%, Gustavo, de comissionamento histórico ali no PME, com a aceleração das vendas, um ritmo mais forte de conquista de novos clientes, é natural que existam campanhas, promoções, incentivos, de modo que a gente estima agora algo como 17%, 18% como o novo patamar de despesa de comercialização ali no PME. Então, assim, crescimento de 2 dígitos da primeira linha,
acompanhada de um comissionamento mais próximo aí do individual. Essa é a nova dinâmica do PME ali, tá? Gustavo, passando para os dividendos, outro ponto bastante relevante que você está trazendo, a gente não tem nenhuma preocupação com caixa, né? Nunca caixa foi a questão, a companhia tem dívida zero, como todos sabem. Então, o que a gente estuda no detalhe é o capital regulatório, é a nossa chamada sobra de solvência, né? E isso é regulamentado, claro, pelo regulador, Agência Nacional de Saúde. O que a gente vai fazer agora? Na transição do regime tributário, a partir de 2026, a gente, no mês que vem, o mês 12, depois de fechado o resultado de outubro, depois de fechado o resultado de novembro, a gente tem uma melhor leitura especificamente da margem da sobra de solvência regulatória projetada para o mês 12, né, para o próximo mês. Daí a gente está fazendo uma deliberação. É muito difícil, né, Gustavo, sair dos 100%, né, matematicamente o modelo da ANS nos impede, mas a gente vai estar, vamos dizer, afinando o lápis e vendo ali o que é possível de ser feito. O objetivo é, enfim, quem sabe aí superar um pouquinho ali. De novo, matematicamente o modelo não nos dá muita flexibilidade, mas o esforço vai ser máximo na distribuição aí no anúncio do próximo mês, não só de JCP, aí é uma fórmula, não tem muito o que mudar, e ali na deliberação do dividendo intercalar relativa aí ao terceiro trimestre. Tá bom, Gustavo? Obrigado. Obrigado você, Pacheco. Claríssimo. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Luca Marquezini, do Itaú PBA. Luca, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado por pegar nossas perguntas. São duas aqui bastante diretas, tá? Acho que a primeira aqui em relação a G&A, né? Então, a gente viu um G&A um pouco mais alto. Acho que a nossa ideia aqui era entender se isso deve ser um patamar recorrente para frente. E a segunda é em relação a CAPEX. A gente observou nesse resultado um CAPEX mais baixo e também aqui acho que a ideia seria entender qual que é a cabeça da empresa em relação a CAPEX e se a gente deveria passar a observar aqui um patamar mais baixo mesmo, se foi mais um efeito one-off desse trimestre. Obrigado. Oi, Luca. Começar pelo CAPEX, ele tem uma tendência de baixa, tá? Como a gente vem apontando aí nos últimos anos, ele teve aquele ponto mais alto, coisa aí de 2 exercícios atrás, 2 anos calendário atrás. Basicamente, a gente implementou um sistema de grande porte na companhia, as iniciativas digitais, as iniciativas de tecnologia são uma grande prioridade. Esse montante financeiro, a gente imagina ele ser decrescente em termos nominais nos próximos anos. Então, não foi one-off, não, nesse trimestre, faz parte dessa leitura plurianual que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, mais uma vez, a gente tem uma leitura de que o CAPEX ele é menor ano a ano, aí, levemente, daqui para frente, como tem sido já nos últimos 2 anos, né? Especificamente quanto ao G&A, eu acho que o G&A ele vai ser consequência justamente do retorno desses investimentos e iniciativas digitais e tecnológicas, por que não dizer, da companhia, tá? Então, a gente espera algum potencial, sim, de diluição do G&A, mas isso no médio prazo, não vem no curto prazo, porque esses investimentos precisam maturar. Então, essa é a nossa leitura, é como é que a gente está interpretando. Tá bom, Luca? Perfeito, Pacheco, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Disseu, do Bank of America. Gustavo, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo jóia? Obrigado por pegar nossas perguntas, são duas aqui. A primeira, eu queria explorar um pouco o ticket, acho que o pessoal perguntou na primeira pergunta, mas só para tentar extrapolar um pouco, porque você pega o PME, o corporativo, ele começa a desacelerar. Eles estavam todos próximos da inflação, né, o reajuste de ticket no começo do ano. Agora a gente começa a ver uma desaceleração. Isso já é parte de uma competição um pouco mais agressiva e vocês, com uma estratégia de crescimento, começam a reduzir o preço? Ou tem alguma coisa por trás, alguma coisa de reajuste para trás? Ou é mais para a gente tentar entender para onde vai? Ou o quarto que deveria voltar para próximo da inflação? E o segundo ponto, sobre o DLR,
Teve uma sazonalidade forte no terceiro Q. O que o Pacheco mostrou é que, de fato, os 9 primeiros meses ficaram igual do ano passado, mas daí quando você pega, imagina para o quarto tri, deveria voltar a uma lógica de sazonalidade normalizada e não esses picos que a gente viu entre o terceiro e o segundo por causa dos dias úteis, ou vocês veem algum outro impacto que fez esse crescimento ficar um pouco mais forte no terceiro Q? São essas duas questões. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Deixa eu pegar uma aqui para dar tempo do Pacheco tomar uma água, né? Só ele está falando. Na parte aqui de comercial e de ticket, a nossa visão estrutural é que a gente vai ter um ticket no corporativo. A gente tem um desafio de um segmento que ele é mais penetrado, portanto, tem uma dinâmica competitiva mais intensa. A gente sempre cresce, né? Se você olhar aí de 2017 para cá, a gente cresce todos os anos. Esse ano teve uma dinâmica de início de ano mais complicada, né? A gente teve um primeiro tri muito negativo em vidas, e aí isso puxou o primeiro semestre para ser um semestre negativo, mas a gente já virou, já está positivo, né? E já sabemos que temos outubro muito forte, quer dizer, vai ser um ano que a gente recuperou, mas a dinâmica de ticket desse segmento, ela é um pouco atrelada à inflação, porque a gente é muito atrelada à capacidade de reajuste da carteira, e a carteira é muito grande, né? A inércia da carteira é muito grande, são mais de 6 milhões de vidas, 6,3 milhões de vidas, enquanto que para os novos negócios a dinâmica de ticket é menor do que a média da carteira por conta da competição, né? Então é um setor que segue com um desafio de ticket, sim. O dado trimestral, quando a gente fala de segmento empresarial, o segmento empresarial, o olhar trimestral sempre tem um risco de capturar volatilidade por conta do movimento de algum grande contrato que entra ou sai, né? Então, o mais adequado é você olhar uma janela de 12 meses. E aí você vê, na verdade, assim, a gente com uma capacidade de repassar, como o sinistro da carteira é equilibrado, não há necessidade de reajuste técnico, então o que a gente repassa é normalmente a inflação, e na briga por novos contratos, aí sim você tem eventualmente que reduzir o preço em relação à média da carteira para ser mais competitivo e ganhar novas contas, né? Então, essa é a dinâmica do empresarial. No PME, a gente tem a carteira também, de novo, do ponto de vista de legado. É uma carteira com ticket, com a sinistralidade equilibrada, então o reajuste não tem um componente técnico, é um reajuste plenamente inflacionário, e a gente não tem visto a necessidade de baixar preço para ser competitivo. Quer dizer, o Pacheco já falou sobre isso aqui, a nossa estratégia competitiva no PME, na verdade, ela não tem exatamente a ver com competição. Tem um pedaço do mercado, que é o pedaço operado por corretores de mercado. Nesse, as marcas competem, mas o grande diferencial que a gente tem da estratégia é que a gente tem um canal bancário para penetrar uma base de clientes que é ainda um oceano azul. Então, na verdade, a gente não tem necessidade de entrar em guerra de preço penetrando uma base que está ainda sendo desenvolvida, sendo penetrada, com uma capilaridade que nós temos e o concorrente não tem. Então, não é exatamente um jogo de concorrência, é um jogo de penetração. Então, a gente vê tickets ali estáveis ou crescendo em linha com a inflação, né? No PF, esse é um jogo bem diferente, né? Eu não acho que essa queda do TRI reflete o que vai acontecer com o preço ao longo do tempo, mas a precificação do produto PF ela varia muito de um canal para outro. E, na verdade, o que o Pacheco comentou, a gente tem feito um trabalho aqui de formiguinha, construindo aqui, fazendo uma construção tijolo a tijolo, de montar um portfólio de novas parcerias, e cada parceiro ele tem uma atuação específica num perfil de cliente que requer uma precificação específica, né? Então, a gente tem, de fato, alguns canais em que a gente está praticando preços que são mais baixos, né? E a gente tem que ver ao longo do tempo como essas carteiras vão crescer e vão se comportar. Então, eu acho que a gente vai ter canais diferentes, vendendo com preços diferentes, mas olhando a média da carteira como um todo, eu acho que não vai se refletir numa queda tão expressiva como foi a do terceiro TRI, de ticket médio no PF, tá? Então, eu vejo uma estabilidade muito alinhada à inflação no PME e no empresarial, e no PF eu acho que a gente vê algo também mais prestável, sendo que a gente vai ter histórias novas acontecendo e um aprendizado importante acontecendo por conta das novas parcerias que a gente está montando, não com impacto ainda esse ano, mas começando a impactar o resultado de PF da companhia em vidas e nas demais métricas a partir do ano que vem.
Eu vou só Ótimo. complementar, Perfeito, Gustavo, Pacheco. com relação à sinistralidade, né, que você também trouxe o ponto. Na realidade, nos últimos anos, na última década, por exemplo, o nosso custo de serviços por membro, ele teve um crescimento abaixo do IPCA, na realidade, metade do IPCA. Então, a companhia não tem necessariamente a necessidade de cobrar o IPCA, né, na grande maioria dos seus contratos. Esse é um jogo que você ganha na eficiência e não necessariamente no reajuste de preços. Eu acho que o slide que a gente trouxe, ele é muito importante. Depois do recorde de sinistralidade, né, a mais eficiente, mais uma vez, da história que a gente registrou em 2024, os 9 primeiros meses de 25 estão idênticos em sinistralidade a 2024. Portanto, eu diria que a gente está num ótimo caminho para, mais uma vez, em 2025, ter uma sinistralidade bastante em linha, bastante semelhante ao nível de excelência, né, que foi entregue no ano passado. Isso posto, eu acho que, né, a gente tem ferramentas de gestão, né, de sinistralidade que são únicas no mercado. O risco comportamental dos credenciados é analisado diariamente em detalhe, né, pela companhia. Isso nem de perto é característica dos modelos de negócio de concorrentes que temos, o que nos dá aí uma confiança muito grande, né, na gestão dessa métrica, a sinistralidade, que é de fundamental importância, né, dentro aí da odontologia suplementar no Brasil. Muito claro, pessoal. Obrigado, Elcio. Obrigado, Pacheco. Muito bom. Nossa próxima pergunta vem de Samuel Alves, do BTG. Samuel, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Elsen, Pacheco. Bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é se vocês pudessem comentar um pouquinho como que vocês avaliam o que foi entregue até agora versus o orçamento da empresa, né? O Pacheco até estava comentando um pouco que esses primeiros 9 meses, né, acabou tendo uma sinistralidade em linha ano contra ano. Mas para entender de vocês, assim, quais são os segmentos que têm os maiores desvios, né? Seja para cima, para baixo, versus a expectativa que a companhia tinha no início do ano. Essa é a primeira. E até engatando nessa primeira aí, falando um pouquinho mais sobre o PME, né? Desde a da chegada do Elsen, ele mesmo tem falado bastante sobre a oportunidade, né, que tem de maior crescimento nesse segmento. Como é que vocês avaliam a performance até agora? Ela está dentro do orçado ou não? Dá para acelerar um pouco mais esse crescimento? Mas para explorar esse tema do PME. Obrigado. Ô Samuel, bom dia. Vou começar aqui pelo lado do orçamento, né? Na verdade, é um tema que a gente não conversa aí com o mercado, mas vamos dar um pouquinho aí de cor. Vou dividir em dois momentos, em dois pontos. O que aconteceu no primeiro semestre e o que a gente espera agora para o segundo semestre. O que aconteceu no primeiro semestre, por exemplo, em adições líquidas, foi atípico. Normalmente, a gente está vindo aí nos últimos 5 anos com mais de 100 mil vidas líquidas, né? A gente sempre fala em adições líquidas, e o que vocês viram foi um número diferente, mais tímido, de cerca de metade disso. Então, assim, a sazonalidade de crescimento esse ano vai ser diferente do orçado, diferente do histórico que a gente observou nos últimos anos, né? Esse é um ponto aí interessante. É, a gente já veio em linha com o que a gente esperava em adições líquidas agora nesse terceiro trimestre, e mais uma vez a gente está bastante construtivo com relação até o final do exercício, né? Isso na dinâmica de volume, na dinâmica de adições. Ah, é, claro que o destaque, né, você vai estar comentando disso sobre os planos PME. A próxima linha que eu acho que merece aqui a gente dividir um pouquinho é a linha de sinistralidade. E a linha de sinistralidade, ela está exatamente, mais uma vez, em linha com o que foi entregue no ano passado. E isso reflete aí o portfólio da companhia, que se torna cada vez mais robusto ali no segmento massificado, em particular no PME, que tem por definição, por ser uma categoria de risco maior, a gente quer um retorno superior.
Então, esse range ali de sinistralidade entre 25 e 30, ele vem sendo observado no PME e deveria estar sendo cada vez mais a referência no individual, tá? Mais uma vez, produtos de maior risco e que a gente demanda um retorno superior. Eu acho que a gente está em linha aí para um orçamento interessante, tá, Samuel, em relação aí ao que a gente espera para 25, e que teve, né, esse primeiro semestre, esse primeiro tempo do jogo, um primeiro tempo diferente e que agora a gente está, enfim, colhendo aí, começando a colher os frutos agora nesse segundo tempo, nesse segundo semestre. Essa é que é a nossa melhor opinião aqui. E falando de PME, né? Bom dia, Samuel. Falando de PME, a gente, antes da pandemia, a gente tinha uma capacidade de crescimento dessa carteira de umas 45 mil vidas ano, né? A gente, pós-pandemia, com um redesenho de estratégia, mudou esse patamar para umas 135, uma capacidade de crescer umas 130, 135 mil vidas ano, né, na média ali. Alguns anos melhores, outros um pouco abaixo disso. A gente, esse ano, no acumulado de 9 meses, já está crescendo 170, ou seja, acima da média anterior. Na verdade, o acumulado de 9 meses desse ano já é maior do que qualquer ano anterior, né? Se a gente não crescesse mais nada no último trimestre, a gente já estaria batendo um recorde. E, obviamente, a gente vai continuar crescendo no último tri. Então, a gente vai ter um 2025 mais forte. Tem um tema claro de aceleração aqui, claríssimo, tá? E 2026, eu acho que a gente vai estar falando de crescimentos ali em que 200 mil vidas ano é base, vai crescer acima disso de 2026 para frente, tá? Então, e isso já começa a ter um impacto, como o Pacheco destacou ali na apresentação inicial, por exemplo, no breakdown da receita, né? A participação do PME na receita vai sendo maior. E essa receita é uma receita que traz um cliente que o custo de atender é igual, mas o ticket é mais alto. Então, você tem uma ajuda na sinistralidade. Então, isso vai redesenhando os resultados da companhia. E é um tema que a gente tem aqui, que a gente fala recorrentemente com vocês, que é massificar a companhia, né? Então, a gente tem as linhas de PME e a linha de PF. A linha de PF, como a gente comentou aqui, é um desafio ainda em construção, né? Mas a linha de PME, não, já é uma estratégia que está aqui se mostrando como bem-sucedida e está em aceleração. Então, a gente vai ver mais crescimento daqui para frente. Obrigado, Elsen. Obrigado, Pacheco. Bom dia. Lembrando que para fazer perguntas é necessário incluir seu nome na lista através do botão Q&A. Nossa próxima pergunta vem de Arthur Alves, do Morgan Stanley. Arthur, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Elson, Pacheco, demais participantes, obrigado por pegar as perguntas. Aqui é uma rápida, uma pergunta de ticket também, mas um pouquinho mais estrutural. Acho que na nossa visão, esse aumento do custo por membro, principalmente puxado pela utilização, embora pressione o curto prazo, possa trazer um pouco mais de atratividade no produto no longo prazo e deixar um pouco mais sustentável. Se esse aumento no custo por membro continuar acima da inflação, não necessariamente nos patamares que a gente viu no 3Q, mas assim, algo mais elevado, como que vocês imaginam que daria para transmitir isso para o cliente, demonstrar que esse produto está mais atrativo e conseguir principalmente um reajuste de preço um pouco mais elevado? Assim, tentando manter a sinistralidade relativamente comportada. Muito obrigado, viu? Eu vou começar aqui, só para comentar, Arthur, esse é um ótimo ponto que você está trazendo. Eu acho que tem que dividir em dois tipos de análise. O mercado maduro, que é o mercado corporativo, o segmento PME, em que a gente tem, né, uma trajetória muito exclusiva ali da companhia, e, finalmente, um cliente novo, né, que está chegando agora, um cliente que ainda não é representativo no mercado como um todo, que é o consumidor, né, o plano individual. As dinâmicas são bem diferentes, tá? Então, assim, no ticket do corporativo, ele reflete, sim, o mercado competitivo, uma competição por escala,
uma competição por tecnologia e a gente tem sido, Arthur, muito eficiente nos últimos, enfim, 5, 10 anos em ter uma margem EBITDA seguramente aí o dobro da concorrência. E isso vem em função de uma precificação racional, uma precificação premium e um reconhecimento pelos clientes de uma tecnologia de gestão, a montagem de uma rede credenciada e uma garantia de entrega de serviços que nenhuma companhia faz. Então, assim, essa é a dinâmica de um jogo já bastante tradicional ali no corporativo, que tem, em essência, uma sinistralidade de 50% estável há muito tempo, sem nenhuma perspectiva de mudança. Essa é uma característica aí da sinistralidade no corporativo. No PME, a gente acha que a elasticidade de preço ela está bem balanceada. Então, vocês veem ali uma estabilidade no custo, praticamente que se reflete num ticket também, que acompanha ou fica próximo ali aos índices de inflação. Esse é um segmento, claro, que nos interessa muito, o Elcio já bastante realçou o lado estratégico dele. Eu acho que a gente tem ali essa sinistralidade ali de 25% a 30%, né? Esse é um intervalo, já está pacificado, é o objetivo, é onde a gente busca precificar especificamente esse canal PME, seja com corretores, seja com canais bancários. Finalmente, o plano individual ele merece atenção, eu acho que é exatamente esse o ponto. Por ser um produto de maior risco, a gente demanda um maior retorno. Ao demandar um maior retorno, isso muitas vezes não traz a retenção desse cliente. É um cliente de mais curto prazo. Todos sabem, o duration é mais modesto, o churn é mais alto. O que está começando a haver agora é um esforço de diversificação, novas equações nos planos individuais, de modo a você manter um custo de aquisição eficiente, ainda não chegamos lá, manter o nível de PDD adequado, a gente está numa ótima direção, né, como a gente já falou hoje sobre isso, e finalmente começando a ter um pouco mais de esperança em ter volumes, adições líquidas. Isso não vem no curto prazo, o número que aconteceu agora é um número ali pontual, mas a gente está, enfim, mais otimista em alguns trimestres na frente, dado esse movimento que está ocorrendo agora, a gente começar a ter um pouco mais de previsibilidade nas adições líquidas ali dos planos individuais. Isso vem com uma sinistralidade que não pode ficar, Arthur, ali nos 20%, 21%. Ela deveria se aproximar mais do patamar do PME, que já está ali 26%, 27%, 28%. Então, esse é o movimento, essa é a transição, a gente vê com ótimos olhos essa maior sinistralidade que deveria estar acontecendo nos planos individuais no médio prazo, para que a gente tenha, mais uma vez, a entrega de valor, o reconhecimento pelos clientes, portanto, uma carteira com maior valor presente líquido. Em essência, essa é a visão que a gente tem, tá, Arthur? Super claro, Pacheco, obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaríamos de encerrar nossa sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra para o Pacheco, por favor. Bom, a gente queria agradecer a todos aqui, convidar a visitar o nosso novo site de relações com investidores, que lá vocês encontram todo o material da divulgação, não só isso, mas o histórico aí de quase 20 anos como companhia aberta. Um ótimo dia a todos, um abraço.